minha imagem? É a sua imagem, para que ela apareça, porque é o que você está gravando, o que você está vendo na tela é que você está gravando, né? Na Então, inclinar a sua verdade, imagem para ela ficar grande. tá bom. Bom, já começou a gravar, então fica à vontade aí. Maravilha. O dono, é o âncora. Boa tarde, professor Arlindo. Eu sou Edivaldo, sou aluno da pós em materiais no ICT e voluntário do Observatório Institucional do ICT. O Observatório Institucional do ICT ele surge há cerca de 1 ano e meio, quase 2, dentro da política de observatórios da Unifesp. E ele é um espaço, então, criado dentro dessa política, no nosso instituto, para promover o diálogo e a discussão e o entendimento sobre o que é a Unifesp, o que ela faz, como tem feito, a interação dela com a comunidade, com as várias comunidades, né, desde o entorno, parceiros, indústria, outras academias, enfim. E então esse espaço de discussão da própria universidade, dentro da universidade aberta para a sociedade. E aí, entre os projetos que o Observatório Institucional do ICT desenvolve, um deles é o projeto Histórias e Memórias. O projeto Histórias e Memórias se propõe a coletar histórias e memórias das pessoas que participaram da construção da Unifesp, seja antes, durante, agora, e dentro desse projeto a gente tem entrevistado professores, técnicos, alunos, ex-alunos, lideranças políticas da cidade, né, falar um pouco, porque há interações e tal, empresários, gente do Parque Tecnológico, enfim, a gente quer coletar o máximo, e é um projeto permanente, né, na linha do Museu da Pessoa e tal, é um projeto permanente do Observatório. E é por isso que a gente está aqui hoje. A ideia é entrevistá-lo, professor Arlindo, para dentro de uma série de coletas que está sendo feita especialmente para o livro, para o e-book que a gente quer publicar no semestre que vem, reunindo essas primeiras histórias e memórias do ICT da Fundação até aqui. Essa é a ideia da nossa conversa. Podemos Ok. usar essa gravação com sua imagem e áudio nesse projeto, para essa publicação, professor? Claro, vocês têm total Muito obrigado. autorização. É Muito uma pena obrigado. que a imagem não seja muito boa, mas autorizados Enfim, vocês estão. são as vicissitudes técnicas operacionais do nosso tempo, né? Faz parte. Sim, Professor, a ideia da nossa conversa, a ideia é fazer um bate-papo mesmo e ouvir essas histórias todas que o senhor ajudou a construir nesses anos. Então, a gente queria primeiro, por favor, que você se apresentasse, dissesse seu nome, de onde é, se nasceu aqui em São José, enfim, contar um pouco de você para nós, por favor. ninguém nasce em São José, né? É, muito Olha só, bem, isso é um absurdo, eu nasci aqui. muito bem, Edivaldo. Antes de mais nada, brincadeiras à parte, antes de mais nada, queria parabenizar a iniciativa, né, do Observatório e o trabalho de vocês. É um trabalho muito importante e a gente já passou dos 10 anos, né, começa a perder um pouco do histórico, né? É um trabalho fundamental, né? Bom, eu sou o professor Arlindo Flávio da Conceição, trabalho basicamente em ciência da computação. Eu sou nascido no centro real do Vale do Paraíba, que é Taubaté, e fiz graduação em computação científica na Unital, esse curso não existe mais. Depois eu fiz mestrado na Unicamp, no Instituto de Computação, e doutorado na USP, na Instituto de Matemática e Estatística. Mas sempre trabalhando com computação, com ciência da computação, e aí, em particular, eu peguei toda essa história de internet, né? De descobrir o que era um browser e
descobri, e-mail parece interessante. E toda essa história eu peguei assim bem de perto, né? Toda essa evolução. E na Unifesp eu comecei em 2007. Eu vou contar um pouquinho dessa história de entrada na Unifesp, né? Eu terminei meu doutorado ali na segunda metade de 2006. E aí, qual a primeira coisa que você faz quando você tem um doutorado? É procurar um espacinho para você continuar fazendo pesquisa. E aí eu vi uma notinha no jornal Vale Paraibano, que agora tem outro nome, né? Agora é o Vale. Na época eu acho que era Vale Paraibano. Ele foi o Vale Paraibano, depois virou uma revista, enfim, agora é uma Tem uma periódica. história meio tortuosa ali, né? Exato. Mas o fato naquela época, em 2006, ele era uma fonte interessante, assim, no site, né? O site tinha bastante coisa. Uma fonte local interessante. Eu estava morando em São Paulo. E aí vi uma notinha de que deveria ser aberto um curso de ciência da computação da Unifesp em São José dos Campos. Pô, legal. Isso devia ser final de 2006, né? Mas não tinha informação nenhuma no site da Unifesp. Aliás, eu nem sabia que existia Unifesp. Olha que eu sou paulista, né? Paulista, estudei na Unicamp, na USP e não conhecia a Unifesp. Mas beleza, aí descobri no site a existência da Unifesp e você vê como a comunicação era diferente naquela época, né? Não faz tanto tempo atrás e as coisas eram muito diferentes. Bom, aí o que eu fiz? Eu configurei um alarme no Google para me avisar quando aparecesse a palavra Unifesp São José dos Campos e tal, né? Cara, na verdade, eu só vim fazer o concurso por causa desse alarme, porque abriu um concurso para professores substitutos, né? Não tinha vaga efetiva, e ficou uma semana aberto, né? Então, assim, se não fosse o Google, talvez eu não estivesse aqui falando com você agora, não fosse essas coisas tecnológicas, desse alarmezinho do Google. Bom, beleza. Aí a gente fez um concurso para professores substitutos, entraram 4 docentes. Daquela leva só fiquei eu. Os 4 docentes eram Reinaldo Aracaki, que é uma boa pessoa para se consultar também, ele é professor ali na FATEC, é só atravessar a rua. Pertinho. Eu acho que é uma boa sugestão também de bate-papo. Boa. E além de mim, teve a Flávia nunca mais tive contato, e o Ernesto, José Ernesto. Bom, e aí em 2007 as coisas começaram a funcionar, né? Era um curso só, o curso de bacharelado em ciência da computação e noturno, tá? E o espaço físico era num espaço dentro do Parque Tecnológico que foi adaptado para receber a Unifesp temporariamente. Hoje é onde está uma parte da incubadora. Como é que é mesmo o nome da incubadora? Nexus, é isso? Acho que é isso. A Nexus. Então, naquele corredor onde está a Nexus, funcionou a Unifesp ali. Então, tinha aquele corredor é exatamente igual até hoje. E aí tinha um espacinho para a secretaria, uma sala de aula e um laboratório. E tinha um cantinho assim que era a biblioteca. Mas era um cantinho com 3 estantes. Assim. Mas, na verdade, isso aí já é quando... Essa descrição do espaço físico já é de quando a coisa estava arrumada, né? Então, a gente prestou concurso no final de 2006, eu não tenho as datas exatas, tá? Mas as aulas estavam programadas para começar no começo de março de 2007 e não deu tempo de começar, né? Atrasou um mês, começou efetivamente em abril de 2007. Acho que é possível que o Reinaldo Aracaki tenha uma foto daquela primeira turma.
Olha só, isso seria incrível. Eu me lembro dele, você sabe que assim, como todo oriental, ele adora fotografia, né? E ele fez uma boa foto da turma, da primeira turma, né? Bom, os alunos também devem ter aquela foto, né? Bom, enfim, continuando. Mas eu ia dizendo que, voltando, né? Então, voltando no tempo, então as aulas começaram de fato mais ou menos na primeira semana de abril de 2007. Já foi com atraso, porque deveriam ter começado no início de 2000, de março. Mas o fato interessante é o seguinte, quando beleza, né? Passei no concurso, vou lá conhecer o lugar onde eu vou trabalhar. Chego lá, sabe aquela frase, é tudo mato? Não era tudo mato, porque já tinha o espaço da fábrica, né? Acho que é Solectra, Mas né? desde o entorno. Já tinha o espaço da Solectra, né? Aí saí perguntando, né? Ah, tá, beleza, onde que é a Unifest? Bom, primeiro eu cheguei ali pela frente do parque, né? Não tinha vários daqueles galpões, mas aquela parte bonita, aquela parte redonda ali, tudo já tinha, né? E eu estava imaginando que a Unifesp ia ocupar aqueles espaços mais bem montados, né? Beleza. Cheguei lá, fui perguntando, onde que é a Unifesp? Eu perguntei várias pessoas. Aí alguém indicou que tem uma obra ali atrás, né? Aí eu fui lá atrás, aí eu achei. Achei que tava assim, na verdade não tinha nada. Ainda estavam montando, acho que deve ter ido assim, meados de fevereiro, né? E tal. Realmente praticamente não tinha nada ali. E assim, quando a gente começou mesmo, né? De fato, tinha uma cadeira com o patrimônio da Unifesp e e tinha um estagiário pago pela Unifesp. O estagiário é o Cleiton. Ele estava trabalhando na Secretaria de Pós-Graduação até pouco tempo atrás, né? Não o vejo desde o início da pandemia, mas eu acho que é uma pessoa para se procurar também. Não lembro sobre o nome dele, mas é o Cleiton, né? É fácil de Mas achar. eu sei quem é, conheço ele. Então ele tá, ele ainda está, né? Ainda está na Sim, Secretaria de Pós, tá né? por ali, é. Sim, sim. Beleza. Então, bate um papo com ele um dia desses aí, porque ele tem mais histórias desse comecinho aí do que todos nós, né? Ele chegou antes de todo mundo. Bom, então essa é a descrição daqueles meses iniciais, né? E aí entrou a primeira turma, se eu não me engano, eram 50 alunos da computação. E aí eu acho que, já que a ideia é fazer algumas memórias, né, eu acho que a gente tem que destacar algumas pessoas que foram importantes nesse processo curto, né? Então, primeiro, isso tudo aconteceu dentro de um contexto de projeto educacional que era o Reúne. Então, assim, a história do campus certamente dependeu muito da iniciativa do Reúne. Eu acho que o pessoal já deve ter comentado aí, né? Então, o Reúne foi aquele projeto, aquele pacotão do MEC, que visava restabelecer uma... assim, não é ampliar a universidade, é restabelecer um mínimo, né? Passou muitos anos parado, né? E aí o Reúne fez uma ampliação significativa, né? Todas as histórias, vários na própria Unifesp, sei lá, multiplicou por quantos, né? O número de alunos em vários campos e tal. Então, beleza. Aí o Reúne é o seguinte, né? O Reúne é uma espécie de edital e as pessoas precisavam se organizar para colocar as propostas, né? E aí quem, na verdade, eu marcaria como principal responsável foi o professor Marco Antônio Halp, que faleceu há pouco tempo atrás, acho que menos de um ano, né? Ele estava
incumbido aí de fazer o desenvolvimento do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, até onde eu sei, foi ele quem articulou, foi ele quem pegou o edital do Reúne, bateu na porta lá do reitor da Unifesp, na época, acho que era o doutor Ulisses, e daí em diante começou a costurar, né? Então, e aí junto com o professor saudoso Marco Antônio Raupp, a gente pode citar também José Raimundo, que era um parceiro de atividades do Raupp dentro do Parque Tecnológico. Eles trabalharam juntos há muitos anos, né? A última vez que eu tive notícias do José Raimundo, ele estava trabalhando no governo federal. Eu realmente não, faz muitos anos que eu não tenho notícia. Mas também é mais uma pessoa interessante para se ouvir. E o professor José Raimundo, ele basicamente foi responsável pelaquela implantação da Unifesp em 2007, né? Bom, e aí no contexto da Unifesp, porque, veja, vai criar um curso, você vai precisar criar um campus, você precisa criar um projeto pedagógico, você precisa criar todas essas coisas, né? Então, quem cuidou disso dentro do contexto da Unifesp foram os docentes que estavam no departamento de informática em saúde dentro da Escola Paulista de Medicina, né? E, então, é um departamento que fica em São Paulo e, como o nome já diz, né, cuida dessas questões de medicina aplicada na área da saúde. E aí, em particular, eu acho que vale a pena comentar que a gente teve 3 direções, né? Isso não está nos livros de história, porque acho que não deu nem tempo, né, nessa corrida entre o final de 2006 e o começo de 2007. Então, a gente teve como primeiro diretor o professor Daniel Singulém. Eu acho que ele se aposentou da Unifesp. E aí, depois disso, a Mônica Parente e, em seguida, o Paulo Paiva. Então, quando começou as coisas de fato, o diretor foi o Paulo Paiva, que ficou mais ou menos um ano. Mas antes dele também teve o pessoal que carregou o piano aí, né, e definiu como ia ser o projeto pedagógico do curso de ciência da computação. Então esses foram os nomes aí do começo, né? Não posso deixar de citar também um outro nome importante nesse começo, que foi a secretária paga pela prefeitura. Esse começo ele foi muito articulado com a prefeitura, né? Acho que vale a pena dizer o seguinte: o Reúne tinha várias lacunas, né? O Reúne era uma coisa assim muito acordo. Vamos fazer, tá bom, combina lá no MEC e tal, mas com várias lacunas, né? E aí a prefeitura bancou várias coisas, né? Que a Unifesp ainda não tinha orçamento para fazer acontecer. E aí teve a Deise D'Amico, que ela era da rede de educação. Eu realmente não sei se ela é professora ou se ela era do administrativo, já não me lembro, faz muito tempo. E aí a Deise D'Amico, ela passou mais ou menos um ano como diretora administrativa do campus, né, e segurou várias barras ali práticas, né, daquele dia a dia. Então é isso. Eu posso ter corrido o risco de ter esquecido alguns nomes relevantes aí nessa história, mas basicamente esses eram os principais, né? Bom, aí depois de 2007 a história está mais tranquila, né? Mais fácil de reconstruir, né? Então, eu lembrei de uma coisa que daqui a pouco eu conto. Primeiro deixa eu passar a linha do tempo normal, depois eu conto esse detalhe Mas interessante você vai desse dia 2. esquecer esse detalhinho. Não, você não vai me deixar esquecer. Então, em 2007, bacharelado em computação noturno, e aí para 2008 a gente abriu um curso integral, né? Então, assim, na verdade vespertino, né? Na verdade era vespertino e noturno.
por várias restrições, né? Você tinha a carga horária das pessoas que trabalhavam no campus, e então você tinha que fazer vespertino noturno para bater, né? Então, e aí abre o Matemática Computacional em 2009, já de manhã, né? E já no campus da Talim. Bom, e daí por diante já é mais tranquilo de recuperar, né? Mais fácil. Acho que não precisamos entrar em muito detalhe ali. O detalhe do dia D é o seguinte. Teve algum momento, mais ou menos em julho de 2007, e a coisa não deslanchava, né? Porque, assim, o corredor onde a gente estava no Parque Tecnológico só cabia uma turma. Então, para 2008, não tinha sala para 2 turmas, só tinha uma sala e um laboratório, então não dava, né? Então, tinha que tomar alguma atitude ali. E aí, num determinado momento, saiu uma carta da Unifesp, assim, meio que um protesto barra manifesto barra exigência, né, de que a prefeitura ajudasse para a gente realizar o curso no ano seguinte, porque senão não tinha nenhuma condição. Então rolou um dia D, assim, uma carta da reitoria da Unifesp para a prefeitura de São José dos Campos, falou, seguinte, se não polidamente, mas o conteúdo era seguinte, se vocês não ajudarem a gente a realizar o curso ano que vem, a gente vai trazer o curso para São Paulo. Né? Matando a ideia do campo São José dos Campos. Né? Bom, aí eu guardei essa carta em algum lugar. Né? Depois eu não sei onde ela foi parar. Né? Mas aí essa carta foi para a prefeitura e tal, e aí deu certo, né? O pessoal conseguiu, se ajeitou. O campus da Talim, ele, na verdade, houve uma troca. A solução foi, né? Houve uma troca de espaços, né? O campus da Talim, ele sediava a incubadora, tinha um nome mais complicado do que simplesmente incubadora, né? Era uma iniciativa da prefeitura, bastante aberta aí no sentido de fomentar startups e tal. E aí houve uma troca, né? Então a incubadora ela veio para o Parque Tecnológico, que fazia 100% de sentido, e a Unifesp foi para o espaço da incubadora, o que, aliás, eu vou falar mais tarde que não fazia 100% de sentido, mas ok, foi a solução viável, né, naquela data. E aí, né, em 2008, a gente já estava no campus da Talim. Né? Aquele predinho amarelinho, né? A famosa rodoviária. A famosa rodoviária. Exatamente, apelido carinhoso rodoviária. E parece mesmo, né? Realmente parece. Às vezes são estranhas as decisões arquitetônicas e projetos aqui em São José. Enfim, parece mesmo uma rodoviária. Olha, eu acho que tem que garimpar, hein? Nós precisamos garimpar qual que é a origem daquele prédio, né? Pela localização, o prédio era mesmo pela disposição. Era para ser incubadora. Né? Era um projeto de empreendedorismo, era uma incubadora mesmo. Me fugiu. Tem material sobre isso, e mesmo fotos de lá. Eu lembro de passar por ali, e não sei onde festa. Uma coisa interessante que eu até hoje... Mas a partir dessa... que quando... Não, só um detalhe, né? Um detalhe desse começo ali em 2008, quando começa um curso ali na Talim, né? A identificação que foi colocada assim como, né?
foi colocado bem grandão, Campus São José dos Campos, e aí pequenininho estava a Unifesp. Então, assim, então, é uma visão meio... Você percebe que tem alguma coisa está errada aqui, porque todo mundo sabe que aqui é São José dos Campos, né? Então, quem bola essa divulgação física ali do campus está com uma visão estranha, né? Está com a visão de fora. Bom, mas aí nessa época aí aconteceu várias coisas, né? Então teve essa coisa do link, né? Do link é um fato sabido aí, né? Chegou a data da inauguração do campus em 2008. E agora, José, como é que a gente faz? É porque não tinha link, né? Como é que você inaugura, como é que você abre um campus, especialmente com curso de ciência da computação, e não tinha internet? A gente tinha mais coisa que não tinha, mas dava para esconder, né? Mas a internet não tinha como. E aí tem essa história da Arlindonet, né? Que todo mundo me enche o saco até hoje. Mas por alguns dias, enquanto a gente não conseguiu viabilizar a compra, você sabe, né? Que as coisas são difíceis, né? Tem que fazer licitação e tal, né? Aí por alguns dias, eu coloquei uma antena do campus até o meu apartamento, que fica ali deve ficar uns 800 metros do campus, né, mais ou menos, uma antena direcional, que a gente tinha na época lá no campus São Paulo. O campus São Paulo tem essa tradição, né, de conectar prédios usando pequenas antenas, né. A gente já pegou 2 antenas de WiMAX que tinham lá, coloquei uma no meu apartamento, na sacada do meu apartamento, voltada ali para baixo, né, e aí outra antena lá em cima exatamente em cima onde é o refeitório do campus, né? Aí teve um lance que foi engraçado. Um lance que foi muito engraçado, né? Bom, aí teve os concursos novos, né? Já vou emendar as histórias. Teve os concursos novos, né? Daí aí teve os concursos pré-efetivos. Eu antes era professor substituto, prestei o concurso pré-efetivo e entramos 6 docentes naquela época, né? Eram 6 vacas. E aí, sabe aquela história de que em 2007 eu fui visitar o campus, né? Cheguei lá, era tudo mato, né? Não é exatamente mato, mas só para manter a expressão. Beleza, em 2008, aí teve um casal, né? O Marcelo Carvalho e a Milene, que eles entraram no mesmo concurso, né? E eles vieram visitar o campus uns dias antes da inauguração. E aí, bem nesse dia, eu estava lá em cima do telhado, com a furadeira, parafusando a antena. Né? Aí, eles me viram lá, eu estava assim, de bermuda, camiseta, né? Afinal de contas, eu sabia que ia subir no telhado. Em cima do telhado, parafusando a antena, eles me viram, deu um oi. E eu senti aquele alarme, nossa, o que a gente está fazendo aqui, rapaz? Mas, bom, depois eu acho que essa sensação deve ter melhorado lá para eles, mas não melhorou tanto assim não, porque continuou com bastante problemas, né? Mas foi um lance engraçado, eu me diverti com aquela situação. Bom, beleza. Acho que eu já contei Imagina a várias cara histórias aí do casal. Imagina, né? Você vem visitar o seu futuro trabalho, onde você tem uma expectativa de passar muitos anos, e o pessoal tá. Os pares ali, os docentes estão com a furadeira na mão, de bermuda e chinelo, né? Enfim. É um Uma vislumbre inspiração. do Mas eu futuro. nunca mais queria fazer isso, tá? Só para deixar bem claro, foi um caso urgente ali para resolver a inauguração. E o link durou 1 ou 2 semanas e foi tudo certo. Mas foi engraçado, foi um dos lances engraçados. Bom, o que mais Mas que eu podia aí contar? Deixa eu tentar. você estava dizendo que logo em seguida começou a rolaram vários outros concursos e tal, e enfim.
Você teve Aí a uma coisa participação começou. importante também nas discussões de ampliação, né, do número de cursos, mesmo nos processos até hoje, né? Tá sempre. E assim, é uma conversa que sempre aparece também, né, nessas entrevistas, é a coisa do treinamento que a pessoa tem, né? A pessoa estudou, fez lá graduação, mestrado, doutorado, se especializou numa determinada área, aí quando chega Uma área. numa universidade pública, vai dar aula, nem todo mundo tem experiência, nem com dar aula, nem com a burocracia, porque você tem que ser gestor também do processo, tem É, toda uma discussão e uma série de competências novas que o professor da Unifesp teve que desenvolver, né, logo que chegou, muitas vezes. Como é que foi é esse rolê é contigo? um Além de carpimato processo, e pôr antena no telhado? é, é um processo muito, enfim, sem treinamento, né? Você cai na fogueira, né? Continua verdade isso também para os docentes novos, né? Apesar que agora tem, para o docente que chega, tem uma apresentação mais formal do que é a Unifesp, o que é a docência, mas também não resolve, definitivamente não resolve, né? Bom, aí tem vários fatores de pressão, na minha opinião, né? Você sai do doutorado com dedicação exclusiva à pesquisa, e aí, de repente, não começa a faltar tempo para todo lado, né? Apesar que tinha uma história engraçada quando eu me mudei, quando eu voltei para São José. Estava morando em São Paulo. E, bom, sabe como é que é São Paulo, né? A primeira, segunda semana que eu chego em São José começa a sobrar um tempo, né? Que coisa. Era o trânsito, né? Aquele tempinho do trânsito ali. Mas logo, logo já acabou também esse tempo. Férias escolares em São Paulo. É mais ou menos, fica, né? As coisas fluem, né? São José, particularmente, o trânsito é muito bom, né? Tá começando a ficar ruim agora, mas era água pro vinho, né? Ia para qualquer canto da cidade em 15 minutos, né? É, mas agora voltando na nossa história de quando o docente chega, né? Então tem toda a questão de criar uma disciplina que você nunca deu, dar aula e pegar a questão de como funcionam os sistemas administrativos, realmente é uma fogueira, né? Então cai numa fogueira, mas depois de 1 ou 2 anos, acho que no terceiro ano a pessoa já está 100% acostumada, já passa por todos os problemas que podia dar e já se acostuma com eles. E hoje em dia tem bem menos problema. Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, de bem menos problema, eram os, os sistemas, assim, me lembro de alguns sistemas, né, que melhoraram muito nos últimos anos, como, por exemplo, o sistema de cadastro de eventos de extensão, a própria pasta verde melhorou muito, sabe, esses sistemas foram evoluindo bastante, hoje em dia não são mais um problema. Na época era de doer, né? Mas isso, bom, enfim, isso é maturidade, né? Isso vai evoluindo. E aí tem a questão também, eu acho que uma questão para quem chega agora, essa questão da interdisciplinaridade, ela chega tendo que fazer o docente se reconfigurar, né? Reconfigurar os neurônios ali de como a coisa funciona. Então isso também é um fator de pressão interessante aí para quem chega. Agora, de qualquer forma, uma coisa que eu gosto de dizer para todo mundo que chega e começa a pegar um monte de problemas, mas é um trabalho bem bom, trabalho divertido, você tem tempo para dedicação intelectual, tem um monte de gente interessante, faz um monte de amigos, é um trabalho bem agradável, né? Tem dor de cabeça aqui ou ali, mas de forma geral essas dores de cabeça às Todo vezes são lugar dores de tem, né? cabeça que você mesmo inventou, né? Então a culpa é só sua, ou, ou são dores de cabeça assim bem razoáveis, né? Mas esse processo de chegada aí, eu acho que merecia um capítulo especial, sabe? Juntar uma galera assim
e discutir um pouco Merece uma as suas cervejada, velho. impressões. Não deve ter assim muitas fortes emoções como essa que eu descrevi do Marcelo e da Milene, mas acho que todo mundo tem as suas emoções na chegada ali, né? A chegada é sempre um processo meio inesquecível, né? Bom, aí de 2007 para 2008 teve esse concurso com 6 aprovados. Foram, acho que vou tentar enumerar aqui os aprovados, né? Marcelo Passos, Leduino da matemática. Marcelo Passos hoje está na Federal da Bahia. E daí na computação fui eu, Fábio Silveira, Daniela Musa e a Regina. A Regina entrou um pouquinho depois, porque teve alguma coisa de processo ali que eu não lembro o que aconteceu. Mas assim, Uma transferência, acho. basicamente, eu acho que já chegou todo mundo junto ali no 2008. E aí começa aquele processo de definição de grade, né? E ajeitar as grades. Naquela época, a gente já tinha aprovado o início do BMC. O BMC começa em 2009, mas naquela época ali eu acho que já estava combinado que ia ter o bacharelado em matemática computacional. Bacharelado em matemática computacional também tem uma história engraçada, né? Porque eu tive que... Eu escrevi o primeiro projeto do curso de matemática computacional. E assim, não sou matemático, né? Então, você vê como as coisas elas acontecem meio no tranco, né? E tem várias razões de por que matemática computacional, né? A primeira razão é de que tinha uma afinidade com a ciência da computação, então se tudo desse errado, nessa questão das vagas vindo do MEC e tal, você ainda dava para segurar, né? E tem aí teve uma professora substituta, ainda em 2007, a gente teve 2 vagas de substitutos a mais em 2007, que foram a professora Teodora e o Camargo. O Camargo é uma figura bem conhecida em São José dos Campos, é um professor, na época, já aposentado, um professor bem das antigas, assim, bem conhecido, muito estimado, né? Mas eles já chegaram, quando eles chegaram, o projeto da matemática computacional já estava assim, meio que precisando ir para frente e tal, então, né? Depois que eles chegaram, a gente arredondou o projeto, mas o projeto inicial saiu todo aos trancos, né? Mas aí, né, depois entram os matemáticos, aí o pessoal vai ajeitando o programa, o projeto e até hoje já está bem estável, né? De forma geral, os projetos pedagógicos hoje em dia sofrem bem poucas alterações, né? Alteração aqui ou ali, são alterações pontuais. Mas naquela época, 2007, 2008, 2009, teve muita reunião para definir projeto pedagógico e acertar aquele dilema do cobertor curto, né? Tem vários fatores de pressão, tem as recomendações das sociedades respectivas ali, né? Você tem a questão de professores que podem dar ou não as cadeiras. Então, é um exercício bem complicado. O que mais que a gente pode discutir aí dessa época para não perder o histórico, hein? Sendo daqui, Arlindo, né, da região de Taubaté, do vizinho, certamente passou muitas vezes por aqui, né, e tal, e conhecendo São José, você acha que foi uma decisão acertada mesmo montar um campus aqui com essa característica que ele tem de ser de ciência e tecnologia? Depois que veio a Unifesp, veio também a Unesp também cresceu nesse mesmo processo, né? O ITA cresceu também nesse processo todo. Então, assim, São José é uma cidade que tem várias universidades e, ao mesmo tempo, é uma cidade que as pessoas não necessariamente percebem ou entendem o que são. Por exemplo, se perguntar do CTA,
muita gente vai dizer que é um quartel da aeronáutica, né? E, na verdade, é um puta campus de pesquisa, que reúne vários institutos e tal, inclusive o ITA. Né? A Unifesp, um pouco antes da pandemia, que foi um outro momento de mudança importante nesse processo, pouca gente, às vezes, passando, entendia o que estava acontecendo ali, achava que era um prédio que estava meio parado, não acontecia nada, estava fechado, ali no, onde é a Talim hoje, né? Porque o ritmo, o volume de pessoas e tal é Bom, diferente. Isso há um tempo, né? Agora está rolando talvez, uma percepção diferenciada. Do ponto de vista institucional, é completamente diferente. Muita gente conhece, muita gente, várias parcerias e várias coisas acontecendo o tempo todo, né? Tem anexos, você citou, tem outras empresas que nasceram ali, Embrapi, as parcerias com o Parque Tecnológico, programas de pós-graduação com IRE, né? Houve um enraizamento da universidade aqui na cidade. Você visualizava coisas assim naquela época? Você pensava como seria o futuro desse jeito? bom, Edivaldo, acho que tem vários aspectos na sua pergunta. Vou tentar cobri-los, né? Primeiro aspecto, eu acho que é a questão do investimento na região. Né? Eu acho que é uma região rica, é uma região que construiu essa predisposição a gerar tecnologia, e é uma região muito bem conectada. Isso é um pouco assim, lugar comum e tal, mas é realmente bem conectada, né? E, e aí, se você olha não para a cidade São José dos Campos, mas se você olha para a região metropolitana do Vale do Paraíba, cuja capital é Taubaté, né? De fato, é, é, você tem que olhar esse todo, né? Você tem que olhar para a região, né? E quando você olha para a região com essa série de instituições de pesquisa e novas instituições de pesquisa chegando, isso acho que tem que ser destacado, né? Empresas com laboratórios de pesquisa, então, empresas com base tecnológica no começo, meio e fim, né? Então, a gente pode citar várias iniciativas importantes. Né? Você já citou algumas, você esqueceu do INPE, né? E você tem duas grandes universidades também, né? A Univap e a Unital. É. E, e tem mais Sim, com grandes uma empresas. tradição e um perfil diferente da maioria das universidades privadas, né? Pois é, né? Então, você pode dar o nome de universidade mesmo, né? E que, assim, tem vários cursos e são grandes e tem grupos de pesquisa, né? E também as novas aí que estão batalhando para chegar lá. E aí as empresas, a gente não pode esquecer de citar a Embraer, né? Com um polo incrível aí de geração de riqueza e de conhecimento também. Então, assim, eu acho a primeira parte da pergunta. Eu perdi um pouquinho da sua pergunta, então se eu faltar alguma coisa, você me lembra. Então, assim, então tem a questão do investimento na região, eu acho que faz todo o sentido do mundo. E mais do que isso, né? Qual que é a alternativa? Né? Qual é a alternativa? Se você não vai investir em tecnologia hoje, não tem outra alternativa, né? Então você tem uma região industrializada, uma região urbana, com um nível de escolaridade alto em relação ao resto do Brasil, na média mundial também, acima da média mundial. E então, assim, é isso que você tem que fazer, né? Qualquer gestor público vai investir em tecnologia, né? E é fundamental a gente lembrar a iniciativa Parque Tecnológico, porque, na verdade, é a iniciativa pública de articulação disso tudo, né? Então, o Parque Tecnológico é o aglutinador dos esforços individuais, né? Então, eu diria que é o motor aí, onde essas instituições de pesquisa se vinculam, né?
Então, enfim, investimento em educação, sou suspeito para falar nisso, mas investimento em educação faz todo sentido no mundo. Investimento em educação e ciência e tecnologia na região metropolitana do Vale faz todo sentido do mundo. E é uma pena que tenha parado, né? Então, assim, a gente teve bons ventos até mais ou menos 2014. 2014, 2015, a gente conseguia operar relativamente bem. Então, você tinha, por exemplo, citar algumas coisas, né? Um volume alto de editais da pesquisa, essa questão de números de vagas, né? Você ainda conseguia discutir, vamos precisar de vaga para alguma coisa e tal, mas hoje em dia você nem se discute mais, nem, né, sabe, nem entra na mesa pedir uma vaga, sabe? Nem entra na pauta. Você tinha, eu comentei dos editais de pesquisa, né, mas você tinha os editais de extensão, que são super importantes, né? Você tinha o edital ProExt, que é uma iniciativa principal de financiamento das atividades de extensão no país, e praticamente morreu. Praticamente não, morreu. Faz alguns anos que você não tem esse edital. Então, vários iniciativa tem que orçamentos foram voltar. zerados, né, no Estado brasileiro. O orçamento da educação em ciência e pesquisa voltou ao patamar de 10, 12, 13 anos atrás. Tem que checar, né, o dado exato. Né? Agora, um terceiro aspecto aí é a gente comunica muito mal as coisas. Né? Então, é mais uma razão para fazer essas iniciativas como a do observatório. Mas a sociedade em geral não vê o que a universidade faz. Então, é muito comum você ver preconceito em relação à atividade da universidade. Não é preconceito, é desconhecimento pleno. Né? É muito comum você verificar uma opinião num cidadão que não é mal intencionado, mas ele não sabe o que acontece. E não sabe muito em função da universidade não comunicar o que acontece. Né? Então, uma série de iniciativas de extensão, iniciativa de pesquisa, formação de alunos em alto nível, né? Que acabam criando a oportunidade para o crescimento econômico da região. Né? Pô, é uma coisa, e algumas coisas são difíceis de medir mesmo, né? Então, por exemplo, se você vasculhar os egressos, vou pegar o curso de ciência da computação que eu tenho mais contato. Se você procurar onde os egressos desses cursos estão, eles estão contribuindo muito, muito concretamente, né, para a construção econômica da região. Né? Uma pena também que a gente perde boa parte deles para fora da região do Vale do Paraíba. É uma pena, mas é normal. Eu acho que hoje em dia não dá nem para reclamar. Então, voltando nesse terceiro aspecto, a gente precisa comunicar melhor, criar um pouco mais de estatística de impacto, né? São algumas coisas bem importantes que a gente não faz porque não está na correria do dia a dia, né? Tem um milhão de coisas para fazer, tem 3 ou 4 incêndios para resolver e criar a estatística de impacto de longo prazo da universidade. O que você vai fazer? Você vai apagar um incêndio e acaba ficando para trás. Tem que ter, acho que a solução aí é justamente criar esses projetos como observatório para criar mão, né? Criar energia em cima desse tipo de atividade. Bom, tem uma pessoa a ser citada para responder essa pergunta, bem exatamente nessa sua linha, que é o ex-diretor, o Armando Milioni. O Armando Milioni tinha uma estatística muito boa sobre a importância da expansão do ensino superior na região do Vale do Paraíba. Então, basicamente, o que ele comentava é o seguinte: apesar de a gente ter várias instituições, as instituições, assim, a gente tem várias instituições, né? Então, ITA, Unifesp, Unesp, mas elas eram pequenas.
continuam pequenas para o tamanho da região, né? Então, se você pega a importância econômica da região, se você pega a população da região e compara com a quantidade de vagas públicas, né, já aumentou bastante, muito em função, na verdade, essa quantidade de vagas públicas aumentou muito em função da iniciativa da FATEC. A FATEC recebe bem mais alunos do que a Unifesp, né? Então, acabou ajudando bastante nessa estatística, mas veja, a nossa entrada entrada de 300 alunos. É muito pouco, né? O ITA aumentou lá a entrada dele, não sei quanto está agora, mas, de qualquer forma, para a importância econômica e social da região, o nosso número de vagas públicas é muito pequeno. Precisa aumentar. Tá? Uma estatística importante, eu acho que podia entrar para o portfólio do observatório e manter essa estatística regional e nacional, porque ela é meio escandalosa, né? Se a gente tivesse É uma frente, é uma correspondência, frente. se a gente tivesse uma correspondência mais equilibrada, a gente deveria ter muito mais vagas públicas, e, portanto, muito mais esforço em pessoal e equipamento e em pesquisa, né, na região. Bom, resumindo a minha resposta, eu acho que o investimento em pesquisa, ciência e tecnologia está plenamente justificado, precisa aumentar e é o nosso caminho para o futuro. Mas essa questão do número de vagas que você falou, professor, é parte do projeto, né? A própria ideia de construir o campus do Parque Tecnológico, né? E ampliar isso, na verdade, foi um processo que aconteceu. Era um projeto para 5.000 alunos, né? Deixa eu só desligar ali. Ops, desculpe a pausa. O projeto foi interrompido, né? O projeto foi interrompido, então, assim, ali em meados de 2008, meados de 2009, meados de 2010, ninguém imaginava que o crescimento econômico ia ter uma quebra, né? Então, a ideia era... bom, esse número 5.000 alunos, na verdade, era uma meta ousada, né? Era uma meta ousada, e o plano inicial era ter mais de um prédio, né? Então, assim, contando um pouco essa evolução, né? Então, a gente teve o corredorzinho no Parque Tecnológico, aí teve o Campus Talim, aí teve o segundo prédio do Campus Talim, né, que foi construído pela prefeitura, certo? O azulzinho, né? E aí teve a construção do prédio do Parque Tecnológico, né, que é a nossa sede principal. E estava nos planos ali um segundo prédio como aquele, tá? Mas não... Aí entrou o turbilhão, né? Aquele turbilhão ali 2014, 2015, 2016, e ninguém mais conseguiu tocar esses planos, né? Mas eu acredito que no futuro, você me fez uma pergunta do futuro para daqui a 10 anos, né? Eu acho que a gente tem que acreditar e aí pelo menos dobrar de tamanho, importância e volume para esses próximos 10 anos, né? Tem que trabalhar para isso. Na atual conjuntura orçamentária, não tem espaço para isso. Agora é o seguinte, Ed, o Brasil também não tem outra alternativa, né? Porque se ele continuar vendendo soja, né, o mundo todo crescendo, né?
o mundo todo crescendo e o Brasil com um crescimento estagnado ou muito baixo em relação ao resto do mundo, o que vai acontecer? Né? Vai ficar para trás. Né? Então, a nossa saída é o investimento em criação de tecnologia, o investimento em otimização do que está aí. E o que eu quero dizer com otimização do que está aí é melhorar as fontes de energia, garantir alguma sustentabilidade. Então, temos que trabalhar antenados com esse futuro aí para os próximos 10 anos. Né? Mas o que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte, né? A gente precisa retomar o investimento em crescimento no apoio a essa estrutura de tecnologia, porque mesmo a taxas muito pequenas de crescimento, o Brasil já está com uma demanda muito alta de profissionais com qualificação alta. Né? E aí, pegando em particular a questão do desenvolvimento de sistemas e cibersegurança e essas áreas, por exemplo, né? É uma das áreas com maior demanda de profissionais. Né? É sabido, né, que qualquer centavo que você colocar para formar profissionais dessa área retorna em impostos, né? Porque tem uma demanda muito alta de profissionais, a quantidade de coisa útil para fazer é muito grande. Então, uma política pública muito útil seria a geração de empregos nessa área, o que implica investimento na educação nessa área. Né? Então, eu acho que para os próximos 10 anos, em algum momento, tem que retomar o investimento, no mínimo em ampliação de vagas no ensino superior, nessas áreas em que o campus de São José dos Campos atua. Né? As engenharias, a ciência da computação, ciências exatas em geral, a gente tem uma demanda muito alta. E também a biotech. Né? Então, esse investimento, na minha opinião, Ed, por mais que o orçamento mostre um cenário negro, por mais que o orçamento apareça assim totalmente no vermelho, não tem outra alternativa senão retomar investimento nessas áreas, porque você cria um gargalo, né, para o crescimento da economia. Então, sem profissionais com alta qualificação, você não tem empresas que geram riqueza no nível que a gente precisa. Você fica limitado, né? Você não consegue produzir coisas com valor agregado mais alto, né? Já é bem complicado para o empresário brasileiro, né? Conseguir mão de obra bem qualificada, já está uma concorrência complicada. Né? A gente tem um trabalho de mestrado rodando ali no Parque Tecnológico sobre essas demandas, né, de profissional de tecnologia e, de forma geral, assim, o resultado das entrevistas né, bom, a gente sempre tem demanda de profissional e tenta suprir da gente que dá. Então, bom, enfim, precisamos investir nesses caminhos, na formação de pessoas com alto nível, né? Então, especialmente graduação de qualidade e programas de pós-graduação bem antenados com o mercado e com o futuro. Né? Eu estou sem o seu áudio, Ed. Se tiver... Ah, você está mudo. Eu desliguei o microfone por causa dos cachorros que estavam latindo e esqueci de ligar. E esqueci de ligar de novo. Né? Foi mal. Mas assim, sim, tem que ter mais investimento, sem dúvida, né? Acho que não tem saída, não tem saída. Agora, computação foi um dos primeiros cursos também por conta de ser supostamente um investimento baixo mesmo para começar os laboratórios. É verdade. Oi? É verdade, sim. Isso era um curso com uma demanda alta, altíssima. E aí, altíssima. Assim, tá rolando um delay aqui.
Tá rolando um delay na conexão, não estou entendendo direito. Mas É, eu vou sim, procurar não aí falar junto com você, porque daí melhora a situação. mas mesmo assim, não, computação não é só computador, né? O negócio tá. Computação é um segmento que tem uma ampla possibilidade de atuação em vários, qualquer. Se pensar na agricultura, você pode pensar em computação, se pensar na indústria, no comércio, enfim, tudo é possível ali, né, com baixo ou relativamente baixo investimento, se eu comparar com outras áreas, o pessoal precisa de laboratórios com equipamento caro, instrumental importado e tal, e a computação é uma coisa que a ferramenta é mais acessível, de certa forma, ainda que agora já tenha, né, laboratórios de alto desempenho, não sei o que, computadores mais parrudos no campus e tal. Mas É, esse processo evolucionário, né, na verdade, de começar pequenininho, um projeto de ampliação e tal, abriu uma série de. E outra coisa importante também que eu acho que talvez pudesse falar um pouco a respeito, é que começar num campus novo, numa estrutura nova, um instituto novo, permitiu contribuir um pouco mais também nesse processo de decidir os caminhos ou de ter mais liberdade de escolha de linhas de pesquisa e aí integração com essa infraestrutura existente aí na cidade toda, né? Essa política articulada, né? Essa política articulada. Justifique a variedade, acho, talvez, de pesquisa que é desenvolvida na Unifesp, né? Aqui em São José, vários campos diferentes da ciência, e muitas vezes aplicados, né? Você tem desde a coisa da pesquisa básica até a pesquisa aplicada acontecendo. Aí, sei lá, como é que. Essa coisa foi meio natural, porque é um lugar e um espaço novo onde todo mundo pôde exercer liberdade mesmo para escolher, para estudar, para olhar aquele assunto legal e falar, pô, vamos investir ali e a coisa rolar. Como é que como é que acontece essa mágica da, da multiplicação dos campos? bom, tem vários aspectos interessantes aí. Né? Primeiro, tem uma coisa que eu queria comentar, né? Então, assim, um curso de computação, a gente pode afirmar que ele é um curso barato, né? Mas também a gente precisa ter um investimento nas demais áreas, né? Não podemos fazer um descobrir os demais santos, né? Mas tem país que faz isso, né? A Índia mesmo fez um investimento desses que rendeu maravilhosamente bem, né? Me esqueci o nome da cidade, acho que é Bangalore, que criou um núcleo de serviços em computação que é de classe mundial e foi uma iniciativa do governo e isso funcionaria bem também no Vale do Paraíba ou, na verdade, em qualquer região. Né? Podia ser em Campinas, podia ser em Niterói, podia ser em qualquer região urbana com esse volume de pessoas, né, brasileiros ali disponíveis. Né? Agora, uma coisa importante são os ecossistemas, né? Essa coisa de aproximar as pessoas e basicamente viabilizar novos projetos. No fundo, essa arquitetura Unifesp ajuda isso, né? Então, se você olhar para os diversos campi, cada campus tem ali a sua área de especialização, mas é muito fácil você conectar um outro docente, né, de um outro campus e a gente tem, por exemplo, aquele evento anual, né, que ajuda bastante a conectar as pessoas e ver o que está acontecendo nos outros campos. Agora está virtual, achei excelente, porque era meio caótico lá em... Funcionava super bem ali até 2011, 2012, colocava todo mundo lá no barracão da garagem e cabia. Agora não cabe mais, né? Então, achei ótimo quando virou virtual. Acabei aproveitando muito mais. A inscrição está aberta, inclusive, para esse ano. Até acho que depois de amanhã. Até amanhã. Até amanhã ainda não fiz a minha submissão, tem que fazer. Mas aí essa questão da liberdade para produzir, isso
Eu acho que é uma discussão muito interessante. No Brasil, de forma geral, o pesquisador da universidade ele é muito pouco cobrado em relação a essa aderência às necessidades das empresas, né? Isso é ruim, na verdade. Na minha opinião, podia haver um pai mais forte, assim, podia ter uma amarração mais forte entre o que está sendo feito na universidade e as demandas mais práticas ali das empresas, né? Agora, o ambiente de parque tecnológico ajuda a fazer essas conexões, né? Então, o parque tecnológico tem ali na sua missão fazer essas conexões. Eu acho que isso vai estar amadurecendo. A gente já vê projetos que estão conectando pesquisadores da universidade e empresas e startups, né? E isso é um resultado desse ambiente, desse ecossistema de parque tecnológico, né? Volto a destacar essa importância do ecossistema de parque tecnológico na nossa razão de ser, ali, na razão de ser do Potencializa, né? campus. Otimiza várias coisas, né? E cria esse canal para novos projetos. É muito prático isso, né? Você tem uma ideia, então eu vou encontrar ali uns parceiros validados que já estão dentro daquele ecossistema do parque tecnológico. Isso é muito mais fácil de acontecer nessa realidade do que isoladamente, né? É muito objetivo. A vantagem é muito objetiva. Então, agora, essa liberdade de ação, eu acho que até as agências de fomento, né? As nossas agências de fomento, em geral, elas são muito abertas em relação ao tópico de pesquisa. As chamadas são abertas e você colocando um bom tópico de pesquisa está ok. Mas se você olhar, por exemplo, como essas chamadas estão organizadas mundo afora, acho que é possível notar uma presença maior de chamadas com objetivos específicos. Tá? Então, sei lá, mobilidade urbana. E aí você vem com uma chamada tentando amarrar um pouco mais essas coisas. Ou chamadas que são obrigatoriamente em parceria com pelo menos uma empresa. Então, ou seja, você tem que atender uma demanda específica de uma empresa. Eu acho que isso tem uma tendência que a gente amadureça um pouco para o futuro, que a gente fique ainda mais associado com as empresas, né? Não só na questão de formação de pessoas, mas na pesquisa mesmo. Porque tem uma coisa que me incomoda muito, assim, se você olha, você pega os docentes de computação da Unifesp, pega as empresas de computação do Parque Tecnológico, tem um gap entre o que cada um está fazendo, um gap significativo aqui no meio, né? Então, as empresas elas estão muito mais voltadas para geração de software, solução práticas, né? Para problemas que têm clientes práticos e com mais volume, e os pesquisadores estão com a atenção para os problemas de pesquisa mais interessantes, mais desafiadores. Isso cria um gap aqui no meio, um gap significativo. Se você fizer um levantamento muito claro, né, que as coisas não estão batendo muito e a gente precisa trazer isso, né? Então, assim, ou seja, não só o pesquisador tem que ficar mais atento para as demandas das empresas, mas as empresas têm que procurar trabalhar mais no limite aí do estado da arte também, né? Então, vamos ver. Nos próximos 10 anos, eu espero que esse gap aí caia. É um pouco um puxando o outro, na verdade, né? Também é muito comum essas empresas simplesmente dar uma. Não é o caso do povo lá das startups, que em geral estão empurrando mais para frente a travessinha, né? Mas a maioria das vezes é difícil encontrar espírito de mudança, né? De aceitação do Mas novo, de inovação mesmo. eu acho que o mercado brasileiro, as empresas brasileiras, elas ainda estão
quer dizer, tem várias empresas que já fazem pesquisa de ponta e estão bastante maduras nisso. Mas a maioria das empresas ainda não percebeu ou não chegou no nível de maturidade em que a concorrência exige a execução de pesquisa e de preferência pesquisa de ponta, né? Então é uma questão de amadurecimento aí desse mercado, né? E acho que a gente está num ponto assim muito nevrálgico, sabe? Que se você não tiver investimento em ciência e tecnologia, você não vai conseguir chegar num ponto de uma empresa, né? Pensando numa empresa. Se você não tiver investimento em ciência e tecnologia, você não vai conseguir chegar no ponto de concorrer com o mercado mundial. E aí você vai ficar restrito ao que você tem vantagem por ser local. E aí está muito restrito, não vai ser um gerador de riqueza importante, significativo, né? Pelo menos não vai executar o potencial real, né, de geração de riqueza. Ciência e tecnologia é a asa e a âncora, né? Você pode escolher como que você quer fazer com ela, né? Pode ser uma asa, pode ser uma âncora. Né? Investimento em ciência e tecnologia. Mas eu acho que é o seguinte, viu? Se você parar para pensar, eu vou puxar um pouco esse assunto para a questão da informação, tá? Se você parar para pensar, o material, o commodity, ele já não tem tanto valor, né? E o valor está muito associado à questão da criação de conhecimento, experimentação com novos produtos. Se você olhar para todas as grandes empresas mais relevantes do mundo, né, elas são todas ligadas à informação, né? O bem delas é conhecimento, né? O bem delas são os algoritmos, o bem delas são os dados das pessoas, né? Então, esse mercado aí está cada vez mais tecnológico e o diferencial é cada vez mais tecnologia de ponta, né? Então, eu acho que o Brasil precisa se posicionar, né? Se ele quer voltar para o século XIX e plantar café, ou se ele quer, pelo menos, produzir cápsulas de café, né? E produzir inovação a respeito de como comercializar e produzir, e armazenar e distribuir café. Então, assim, eu acho, todo mundo acha, que é óbvio, né? É óbvio que todo mundo acha que o correto aí é a gente ter esse investimento mais amplo. Continuar plantando café, porque, aliás, eu adoro, mas também produzir a tecnologia do café. Tá certo, tá certo. Agora, a gente já vai meio que caminhando um pouco para o final, né, e tal. E aí eu comentei contigo, e a gente já falou do futuro e está falando do futuro possível ou desejado, né? Mas eu queria que você contasse um pouco do que está fazendo agora no Unifesp, né? O que está rolando? Porque assim, nesse processo de conversar, coletar essas memórias e histórias, eu conversei com bastante gente, tenho conversado com bastante gente, e eu sempre fico impressionado mesmo com a variedade dos assuntos e a profundidade desses assuntos abordados por todo mundo na universidade aqui. E a gente... Essa é uma das riquezas até do procurei um campus pouco na internet, interdisciplinar. eu dei uma procurada na internet, tem umas coisas assim que a gente fica, pô, mas tem laboratório disso? Que chocante, né? Eu tô lá, né? Não sei, como assim, né? Então é legal, que a gente quer saber também, né? Como é que é o seu trabalho de pesquisador e o que você pesquisa aqui? Enfim, conta pra gente o que está acontecendo agora. Beleza. Eu vou passar um pouquinho no histórico também.
Eu comecei nesse nosso bate-papo falando um pouco sobre esse contato com a internet desde o tempo do Netscape, né? Então, assim, desde os primeiros browsers e tal. Netscape. Você lembra do Netscape? Bom, não importa. Não vamos entregar a idade aí, né? Eu também não lembro, não usei o Netscape. Eu só estou contando que eu vi um vídeo no YouTube sobre o Netscape e tal. Bom, mas vamos lá. Então, minha carreira profissional está muito ligada a essa questão da internet e do avanço dos protocolos da internet, dos avanços dos serviços da internet. Então, eu comecei trabalhando como programador, e aí comecei a trabalhar com sistemas de alto desempenho, que é, ou seja, quando tem vários computadores trabalhando para resolver um problema. Aí fui trabalhar com redes, sistemas distribuídos, e nesse turbilhão aí dos últimos 4 ou 5 anos, eu acho que a maior pressão que a gente vai tomar é a questão de cibersegurança, né? Porque o volume de dados é muito maior, tem pressão da legislação, tem a pressão de novos produtos baseados em informação. Então, a nossa economia passa a girar em função da informação, né? E aí, em particular, nesses últimos 5 anos, 5 ou 6 anos, eu tenho me dedicado ao trabalho com blockchain. E o que é blockchain, né? Blockchain é uma infraestrutura mais segura, mais redundante e mais confiável, e me permite mudar um pouco o paradigma de como os sistemas funcionam. E aí, para não entrar nos detalhes técnicos, eu acho que tem uma coisa que todo mundo percebe quando você descreve que é estranho. Então, por exemplo, quando você vai num supermercado, por mais que essa informação a respeito dos produtos já tenha melhorado nos últimos 3 ou 4 anos, quando você pega um produto qualquer da gôndola, você não sabe nada sobre ele, né? Você não sabe onde ele foi produzido, você não sabe se ele foi produzido em condições apropriadas, tem uma série de coisas dessa cadeia que você não tem a menor noção. E aí, blockchain, ela é uma tecnologia que ficou famosa por causa das criptomoedas e tal, por causa do Bitcoin, por causa dessa galera fazendo rios de dinheiro e tal, mas não é essa a contribuição fundamental para a sociedade. A contribuição fundamental vai ser a construção de sistemas mais confiáveis, sistemas com mais informações à disposição dos usuários finais. Então, já parou para pensar que comprar um iogurte numa gôndola, né? Chegou numa gôndola, chegou lá na geladeira do supermercado, comprou um iogurte, e você está comprando totalmente no escuro, né? Você não tem informação nenhuma ali. Isso não é natural. Isso não é um comportamento normal do ser humano, tá? E assim, basicamente a ideia vigente é que isso deve mudar nos próximos anos e que a gente deve começar a consumir, não só consumir, mas também produzir informação mais confiável, tá? Então, assim, existe uma certa insustentabilidade do mundo como ele é hoje, né? E a ideia é que blockchain ajude a ter sistemas mais confiáveis. E é uma tecnologia sensacional, assim, né? Me divirto muito com a pesquisa em blockchain. Eu acho que é uma tecnologia muito complexa que une várias pequenas tecnologias. Então, quando você tenta aplicar, aquilo fica ali naquele misto entre ciência e arte, né? Então, se você tem que combinar várias possibilidades, é uma ciência muito complexa, então definir como deve ser um sistema blockchain é uma atividade sempre bem interessante.
Bom, então eu estou basicamente trabalhando em blockchain, né, nesses últimos anos. E agora eu estou, na verdade, não estou na Unifesp, né? Eu estou trabalhando na Noruega, na Universidade de Oslo, e basicamente vim para cá para ajudar num projeto que é um laboratório de blockchain aqui na Escandinávia, né? E o pessoal já está investindo com bastante seriedade nessas áreas aqui, né? Até porque eu acho que tem um certo grau de maturidade das economias, tá? Então, esse exemplo do iogurte que eu dei, a gente é assim no Brasil, a gente confia na produtora, no dono do supermercado, na cadeia e tal, mas de forma geral, os países europeus já têm uma outra política em relação a consumo local, em relação a saber quem é o produtor, né? Então no fundo, estou querendo dizer o seguinte: a gente vai ter uma mudança prevista e, e assim, sabida, né, para os próximos anos, da forma como o mundo vai se organizar. Então, não dá para conviver com a avalanche de dados, não dá para conviver com a falta de confiança dos produtores de conteúdo e de produtos, né? Também não dá para conviver num mundo em que eu dependo de um papel moeda. Uma série de avanços muito próximos, né? Que estão para estourar, e blockchain faz bastante parte dessas novas tecnologias. Né? Dá para colocar outras tecnologias nesse balde de inovações recentes. Né? Então, você tem a inteligência artificial criando novos sistemas e novas formas de organizar sistemas, criando outros produtos, inclusive. Né? Uma das coisas interessantes é a inteligência artificial criando novas soluções. Você tem a questão de internet das coisas, com tudo conectado, e toda essa alta conectividade que vem com a evolução dos protocolos, como, por exemplo, o 5G, entre outros, né? Então, um dos meus hobbies é monitorar os protocolos de rede novos. Né? Eu sempre me divirto, porque as soluções são incríveis. Né? As soluções os novos protocolos, né? Extremamente inteligentes, extremamente bem elaborados. E aí, blockchain, criando essa camada de confiança entre as componentes, então a gente pode esperar um futuro bem diferente para os próximos anos. Né? E vai botar uma pressão muito grande no ensino superior. Tá? Vai botar uma pressão muito grande na formação de pessoal capaz de lidar com os problemas de cibersegurança, capaz de entender um programa, né? Capaz de desenvolver um algoritmo para um problema. Então, acho que a gente está no campus São José dos Campos muito alinhados com o que é necessário para fazer o futuro acontecer. Né? Então, assim, várias áreas bem importantes para esse futuro. E minha expectativa é continuar pelo menos mais uns 5 anos aí trabalhando com blockchain. E não dá para prever nada muito além de 5 anos na área de computação. Tá? Vou me prender aqui nesses próximos 5 anos, que a gente vai basicamente ter sistemas mais escaláveis, né, no sentido de capaz de atender uma massa de pessoas bem grande, capaz realmente de ter uma solução mundial para algum... Então, por exemplo, ter uma moeda de circulação mundial, né, esse tipo de coisa deve acontecer nos próximos anos. É isso, Ed. Não tenho... Bom, além da questão de trabalhar com cibersegurança e sistemas confiáveis e internet das coisas, né? Essas coisas bem nerd, né? Além de trabalhar com essas coisas bem nerd, eu também pretendo começar a jogar um pouco mais de xadrez, que é um hobby que eu sempre tive, nunca tive tempo. Eu vou começar a fazer isso, porque os sistemas de xadrez estão maravilhosos, né? Então, dentro dessa nossa discussão de
de evolução da sociedade e tal, né? E o ICT dentro dessa evolução, né? Então, a gente precisa também ter um pouco mais de tempo para fazer algumas coisas que não são exatamente técnicas e que nos agrada, né? E jogar xadrez é uma delas e hoje está muito mais fácil, né? Você conecta com jogadores de qualquer lugar, qualquer 10 minutos de um ponto de ônibus, por exemplo, dá para um aplicativo do celular fazer Jogar uma um quedinha. bom jogo. E tem as ferramentas de análise do jogo que te ensinam um pouquinho mais a errar menos, né? A gente tem uma expressão que as pessoas que gostam de jogar xadrez, né? Elas têm uma expressão que é o capivara, né? Que é o jogador que gosta de jogar, mas só faz bobagem, né? Eu sou bem capivara, pretendo tomar um pouco mais de tempo aí, descapivarar, né? Eu sempre gostei de jogar xadrez, né? Não tem muito, não entra muito no assunto aí Tem um das amigo que entrevistas. jogava xadrez por correspondência, cara. Ah, não, aí não dá. Trocava carta. Participava É, de clube, trocava carta e deixava lá o tabuleiro. Eu ficava chocado com a paciência, na verdade. Eu não gosto nem de comprar coisa online, só de esperar chegar a coisa que eu comprei. Imagino mandar um movimento e esperar. Puxa vida. o É, então. legal do xadrez. Mas isso num tempo em que a internet ainda não era uma realidade de Sim, verdade, né? não, eu entendo. Entendo. E com a internet, Se bem né, que não não faz faz tanto sentido. tempo assim, na verdade, isso. Não faz tanto tempo assim. Não, não faz. Ó, e o meu primeiro e-mail foi em 95. Eu fui trabalhar no IAV, na época ainda se chamava CTA, né? Depois que virou DCTA. E aí, legal, eu era programador, né? Era programador, mas naquela. Ó, eu sou uma pessoa que deve ser respeitada, porque eu aprendi a programar no livro, né? Lendo ali, né? Não tinha Stack Overflow e internet e tal, não tinha nada disso. Aí, Não tinha nada disso. é, a gente começou a usar e-mail. Ah, e-mail, negócio legal, né? Quer dizer que eu posso mandar uma correspondência daqui para lá e tal. E aí, imediatamente, com o bom uso do e-mail, começam os maus usos do e-mail, né? E começa a mandar bobagem, tem Listas e spam e grupos. por aí. Imediatamente, né? Que é mais ou menos o que acontece no WhatsApp hoje. Né? Imediatamente tem os maus usos também. Bom, mas as coisas mudaram muito em 20 anos. Você já se perguntou, né? Pô, daqui a 50 anos como vai ser? Daqui a 200 anos como vai ser? Vai ser muito legal. Ah, eu sou otimista, tá? Com relação ao futuro. deixa, eu, deixa eu definir uma coisa importante aí, né? Eu acho que. É, na verdade, eu sou um pessimista, tá? Eu sou sempre um pessimista. Eu prefiro o ponto de vista de trabalhar sempre com a pior hipótese, beleza. Mas em relação ao desenvolvimento e ao futuro e tal, eu sou bastante otimista, porque apesar de que a gente vê muita barbárie, as coisas estão melhorando. Você pode até ter aquela sensação imediata de que está pior, né? Tem muita gente saudosa do passado, né? Você vê muita gente saudosa do passado, agora ficou bem claro aí nos últimos eventos. Mas o mundo está melhorando, apesar da depredação ambiental, tirando esse aspecto, nos demais eu acho que o mundo tá melhorando. A gente tem que trabalhar com o pessimismo e pensar e viver como otimista, né? Estar preparado para a pior situação e planejar e agir e esperar que tudo vai dar certo. É um lance, Uma né? coisa me incomoda demais uma pessoa otimista. Uma pessoa otimista me deixa nervoso. Porque não, na verdade, assim, a maior parte dos otimistas, eles são um pouco realistas, né?
Então, aí esse cara é otimista dentro das estatísticas, beleza, mas esse otimista que é não realista, ele incomoda demais. Aí não dá. Aí não dá. Não dá, não dá. Agora, Ai, que maravilha. se a gente olhar simplesmente para o histórico do ICT, apesar dos trancos e barrancos dos últimos anos, não dá para comparar. Né? É óbvio, o Lulante que melhorou muito a estrutura, a maturidade dos processos, a maturidade do sistema, né? A maturidade assim de saber fazer as coisas e tal. É claro que tem muitas barreiras, né? Mas as barreiras também elas vão gradativamente sendo melhoradas. Né? Nos incomoda muito essa questão da burocracia associada ao, ao serviço público, mas primeiro ela tem uma razão de ser que é o zelo, né? Segundo, esses processos assim em papel estão acabando. Então, assim, sobre qualquer perspectiva que você olhar, vamos fazer um exercício juntos aí, né? Sobre qualquer perspectiva, o campus, né, nossa experiência local, ela tem melhorado ano a ano. Então a gente tem, de vez em quando passa um vento ali, sacode, né? Passa uma coisa assim, dá uma bagunçada, tem um corte no orçamento, tem uma pandemia, tem alguma coisa assim, tem. Mas de forma geral, Esse processo da, esse processo da pandemia, ele foi muito disruptivo também, né? Assim, mas você bastante coisa percebe nova para que se aprender com isso, mas ao mesmo tempo, até, eu não sei, cara, é porque também tem muito de percepção. Você teve um período no começo da pandemia que era uma coisa, no final da pandemia, no meio da pandemia é outra coisa, com agora é certeza. outra coisa, né? Você tem é um processo de incerteza, de descoberta, de invenção do futuro e da realidade, e de muito medo, né? De muita gente, de não saber se Foi. isso impactou e mudou muitas coisas, né? Foi assim, a gente nunca vai esquecer, né? Acho que foi muito marcante, assim. São vários. Assim, tem essa coisa, né? Todo mundo lembra onde estava e o que estava fazendo quando caiu as Torres Gêmeas, né? E assim, todo mundo vai se lembrar dos causos da pandemia. Não tem jeito, é um momento muito forte. Mas assim, é, a vida é assim, né? Ela sacode, de vez em quando vem, sacode e tem a metáfora do bambu, né? Que é o bambu tem aquela estrutura, né? A estrutura, mas o que dá rigidez na estrutura são os nós, né? Então, aparentemente, a gente está passando num nó, a gente está criando um nó aí no bambu da evolução aí. Porque, veja, da pandemia a gente vai tirar várias coisas, né? Essa questão do uso eletrônico. Vários processos começaram a funcionar depois da pandemia, né? Então, a gente teve uma pesquisa, por exemplo, com uma empresa do Parque Tecnológico em que afirmaram uma coisa muito interessante, que eles tinham vários processos internos de especificação e processos de como trabalhar e tal, mas eles nunca funcionaram de fato até a chegada da pandemia, quando os obrigou a implementar os processos. Então, acabaram experimentando um fato positivo. É claro que a gente tem que lamentar as perdas e os problemas de gestão, mas a gente também aprendeu várias coisas e eu acho que está acabando. Não vai, quer dizer, a gente vai entrar na fase de convívio, né? Vida normal, fazendo tudo o que tinha que fazer, mas convivendo com máscara, convivendo com não aglomeração, mudando alguns hábitos.
Agora tem uns impactos muito severos nas pessoas, né? Eu acho que agora que a gente vai perceber, não sei se você viu recentemente, os impactos nos estudantes, especialmente de segundo grau, né, que não conseguem Sim, voltar, não conseguem voltar a fazer prova, não conseguem voltar a ter uma coisa que eles com crises estavam coletivas até, né? acostumados, exato. Então vamos ver como é que isso vai se desenvolver. A solução, é claro, é fazer tudo com muita calma e paciência, né? Mas tem várias coisas que a gente não consegue prever agora e que vai descobrir mais tarde. Vamos ver como é que vai ser, né? Agora as pessoas estão muito frágeis, né? Foi um período assim que fragilizou. É um recomeço, né? É um recomeço também de repercepção das pessoas também, né? De se E isso reposicionar. é um nó do Um bambu. novo aprendizado agora. É o nó do bambu. Exatamente. Então, reestruturar e continuar crescendo, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu estou bem curioso para saber como é que as coisas vão. Vai criar uma novos hábitos, né? Então, novos hábitos vão surgir. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Torcer para a gente conseguir retomar algumas coisas muito boas do passado que ficaram nos últimos 2 anos aí bem de fora, né? Eu mesmo parei de fazer um monte de coisa que eu gostava. Ir no cinema, por exemplo, né? Ficar em tempos pandêmicos fica difícil. Por outro lado, são os serviços de streaming, né? Pois é. Agora Professor, vamos ver, né? eu quero agora já meio encaminhando para o final, né? Assim, eu quero muito agradecer a sua disposição e disponibilidade de estar compartilhando com a gente essas histórias e esses momentos, né, e ajudando, inclusive, a lembrar de bastante gente. É legal, porque isso ajuda a gente a ir atrás também, né? Então, eu quero Bom, agradecer e abrir para você, enfim, meio que encerrar, dar o último recado aí para nós nesse vídeo, pelo menos. então, porque não tem último recado, né? É, porque a história do ICT, ela não tem fim, né? Eu acho que essa é uma observação muito importante, né? Porque a gente não, às vezes, a gente perde essa dimensão do impacto do ICT. Então, o ICT, essa coisa concreta, né? Esse objeto ICT, ele tem um impacto social na vida profissional muito direto, mas também na vida pessoal de todo mundo, da comunidade que está envolvido e tal. E assim, vão passar várias gerações, né? A gente é a primeira geração, vão passar centenas de gerações aí. Centenas de gerações, posso ter exagerado aqui, mas muitas gerações passarão, né? Tenho essa clareza aí. Bom, então não tem recado final, né? Agora eu acho que tem uma, uma percepção que eu acho que todos compartilham em relação ao ICT, que é essa questão de, de, é, de excelência como algo muito fundamental. Então, assim, busca de excelência no que está sendo feito, busca de excelência dos serviços. Então, assim, ninguém quer menos do que a excelência. Eu acho que essa é uma questão bem importante. É claro que tem problemas, é claro que nem sempre é o que se consegue alcançar, mas esse ideal de excelência eu acho que é uma coisa bem forte ali dentro do corredor, sabe? Assim, é um espírito presente dentro do instituto, assim, desde a primeira ideia,
porque só a excelência interessa, tá? É claro que isso é feito humanamente, né? Isso é feito dentro dos limites, mas eu acho que todos compartilham. Posso falar por todos nesse sentido, todos compartilham esse desejo de excelência, mas é mais do que uma questão de desejo, esse compromisso, né, com excelência. É isso aí. E aí, questão de fazer acontecer esse compromisso com excelência para os próximos anos, décadas, e assim vai. Maravilha. Muito obrigado, professor. Aí depois, se quiser, pode parar de gravar. Aí a gente reagenda. Quando o Google terminar de processar o vídeo e entregar para você, por favor, compartilhe comigo. Aí eu posso baixar e fazer o processamento do vídeo, Claro. né? Para a gente poder usar aqui no trabalho. E, pô, Vou foi muito interromper. legal conversar contigo. Muito legal saber das novidades. E foi massa. Bom, valeu, Ed. Para mim foi divertido também. Relembrar, né? Com certeza podia passar várias horas relembrando mais coisas, mas eu acho que deixa o material ir se autocompletando. Nesse Eu acho primeiro que... encontro tá bom. Nesse primeiro encontro tá bom, a gente faz outros. Então, esse negócio virtual, esse aqui é o tipo de encontro bom de fazer com comes e bebes, né? Aí juntar, podia De sentar e ficar trocando ideia. fazer umas rodadas, né? Talvez fazer umas confrontações, né? Fazer uns complementos, né? De ideias, assim. Ah, com certeza, Bom, isso com aí. certeza. Vou parar aqui, tá? Então, beleza, Ed. Tá bom. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. E assim que o Google resolver o processamento, eu compartilho com você o link, né? Daí você pega o link. Mas lembre-se de fazer o download, né? Porque o Google ele vai Então, porque apagar. o compartilhamento tem que ser com autorização, com permissão para que eu faça o download mesmo, porque a gente separa os Isso, faz o vídeos, download. É. tem que fazer Porque esses vídeos transcrição, longos, eles são enfim, tem várias apagados. coisas que a gente precisa fazer. Tem, a gente Beleza, faz Ed. download com Então, certeza.